Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano. É um prazer estar falando com vocês novamente. Bom, hoje eu vou fazer aqui a correção referente ao capítulo 7 das atividades que eu havia pedido para que vocês fizessem para mim sobre a reforma protestante, o anabatismo e o anglicanismo, referente então à página 49 do módulo 1, do volume 1. Então vamos à correção, eu vou direcionando aí para vocês, ó. Exercícios conceituais. Exercício número 1. A pergunta era a seguinte: que tipo de insatisfação reis e nobres nutriam em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? Então, que tipo de insatisfação que os reis e os membros da nobreza eles vão ter em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? Quais eram essas insatisfações, então? Olha só. Os reis, eles incomodavam-se com a interferência política do Papa. Então eles tinham um incômodo ali, os reis ficavam incomodados porque o Papa, ele intrometia demais, né? Ele dava palpite demais no que diz respeito às questões políticas. E isso vai incomodar, portanto, os reis da época. Lembrar que os reis, com exceção de Napoleão Bonaparte, que vocês ainda vão ver isso, todos os reis eles eram coroados pelo Papa. Então tinha um reconhecimento da Igreja. E essa interferência direta dos papas começou a incomodar os reis à época. Olha só, os nobres, o que incomodava os nobres? Os nobres ficavam incomodados pelo fato da Igreja ser a maior detentora de terras na Europa, no continente europeu, e por esse fato, né, a Igreja impedia a expansão das propriedades dos nobres. Então a igreja, grande detentora de terras, grande detentora, portanto, de poder, grande detentora muito influente na vida das pessoas ali, e isso incomodava, portanto, os nobres, ok? Então essa aí é a questão número 1, seria a resposta para o número 1. A número 2, questão número 2. Qual era a posição da igreja quanto à cobrança de juros às atividades comerciais da burguesia? Então, como que a igreja se posicionava mediante a cobrança de juros feita pelos burgueses? O que eu quero dizer com isso? Só para explicar. Por exemplo, um burguês ia lá, emprestava uma quantia, né, para alguém e depois cobrava juros em cima disso. Como que a igreja posicionava a respeito disso? Qual que era, então, a visão da igreja? A igreja, gente, ela viu o ofício dos burgueses como uma forma negativa e eles condenavam o lucro. Por quê? Porque a igreja dizia o seguinte, que aqueles que tivessem, né, disponibilizassem de uma riqueza maior, de mais dinheiro, deveria ajudar os mais necessitados e não ficar aí cobrando juros, portanto. Então, a igreja condenava o lucro, a atividade, então, de cobrança de juros feita pelos burgueses. Ok? Questão número 3. Defina a prática da simonia e a venda das indulgências. Então, ó, defina a prática da simonia e a venda das indulgências. Qual que é a definição disso, então? Vejamos, ó. Simonia, venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Então, o que são essas relíquias sagradas? Olha só, as relíquias sagradas, gente, é a ideia de que as pessoas, né, os membros do clero da igreja, eles vendiam, por exemplo, imagem de santo. Vou só consertar aqui esse termo que eu usei. Eles vendiam, por exemplo, o cabelo, parte de cabelo de gente, como nós temos, dizendo que era o cabelo de Nossa Senhora. Eles vendiam pedaços de cruz, dizendo que era a cruz que Jesus Cristo havia sido crucificado. Eles vendiam pregos dizendo que Jesus Cristo, que eram os pregos que Jesus Cristo tinha sido pregado lá no alto da cruz. Então, essas relíquias sagradas era, na verdade, uma grande mentira. E eles justificavam a venda dessas relíquias dizendo que iriam construir a Basílica de São Pedro. Mas totalmente condenável. Por exemplo, nós já vimos aí, né, que Martinho Lutero foi o principal expoente da Reforma Protestante. Nós vamos ver as questões que diz respeito a ele. Ele condenava, por exemplo, a venda das relíquias sagradas, porque ele via isso como uma enganação aos fiéis. Ok?
Pediu, portanto, para definir o que eram as indulgências. As indulgências era a venda do perdão para a remissão dos pecados. Então, o que é isso? Para você ser perdoado, você tinha que comprar uma carta. Essa carta que iria te perdoar pelos pecados seus cometidos aqui na terra. Lembrar que essas indulgências poderiam ser vendidas, um parente de alguém que já havia morrido podia comprar essas cartas para que esse parente pudesse ser salvo, uma vez, portanto, que ele já estava morto. Então essas indulgências também foram criticadas por Martim Lutero. Por quê? Porque olha só, como o perdão, você não compra o perdão. Você tem que adquirir o perdão através das suas, do seu arrependimento. Então, às vezes, quando alguém vai confessar com o padre, e aí o padre pergunta, você então está arrependido dos seus pecados? A pessoa diz que sim. Ele vai lá, o padre às vezes diz para que essa pessoa reze aí algumas Ave Marias e alguns Pai Nossos, e aí a pessoa vai estar perdoada, Nessa época não. Nessa época a pessoa tinha que comprar, tinha que possuir dinheiro, tinha que ter dinheiro para quê? Para comprar o perdão. Então eles condenavam isso também, os protestantes, ok? Olha só, agora aí falando um pouco mais a respeito de Martim Lutero. O teólogo Martim Lutero, ele foi, questão 4, tá? O teólogo Martim Lutero, ele foi o primeiro a organizar um movimento bem sucedido contra o clero católico. Quais eram as críticas fundamentais de Lutero contra a Igreja Católica? Gente, lembrar que a Igreja Católica, como eu disse, era muito influente na vida das pessoas. A Igreja Católica detinha muito poder, poder financeiro, poder, portanto, conforme eu disse, de influenciar a vida das pessoas. Uma instituição muito poderosa. Bater de frente com a Igreja Católica era uma atitude de muita coragem. E Martim Lutero teve essa coragem. E ele criticava, olha só, Martim Lutero, como vocês já viram aí nas aulas, ele pregou na porta do castelo lá de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou as 95 teses, que eram as críticas que ele fazia à igreja. Lembrar que ele era um monge, que ele pertencia à Igreja Católica. Depois que ele se posicionou contra a Igreja Católica, ele foi excomungado, foi expulso. Mas Martim Lutero criticava a venda de indulgências, as missas em latim. Por quê? Porque poucas pessoas dominavam o latim. Então ele fazia uma crítica, ele dizia que a missa não poderia ser rezada só através do latim. Ele criticava a falta de acesso à Bíblia. Então depois, com o Renascimento, com a Era Moderna, vai ter a imprensa criada, a impressora, e aí esse livro a Bíblia vai ser impressa em vários idiomas. Mas Martim Lutero até então criticava a falta de acesso. As pessoas só interpretavam a Bíblia através dos membros do clero, E aí ele continua, ele faz outra crítica, olha só. E o fato desta não ser traduzida para línguas nacionais. Uma crítica também, então. Só as pessoas que dominavam aí o alemão é que conseguiam, portanto, entender, ou que entendiam o latim, conseguiam interpretar a Bíblia. Questão de número 5. Olha só a questão de número 5, vejamos.